Aprender a língua russa requer saber a estratégia certa, pessoal. Muitas vezes a gente vai para a língua russa com a mesma cabeça que a gente foi para estudar inglês, espanhol e tal. E com o russo, para dar certo mesmo, o caminho é outro. O caminho é primeiro fazer um estudo muito aprofundado da estrutura da língua russa para conseguir chegar no nível desses alunos que nós estamos mostrando aqui no Clube da Leitura, como é o caso da nossa convidada de hoje, a Kelma, que vai ler com vocês um pequeno texto muito interessante aqui do livro Caleidoscópio. Então, aqui hoje no nosso Clube da Leitura, em língua russa no original, onde diariamente nós fazemos a leitura de contos russos com brasileiros, pessoal, contos que nós lemos no original, traduzimos e explicamos para vocês em bom português, para você entender direitinho mesmo o que são as estruturas da língua russa, como casos, como os aspectos verbais, como os verbos de movimento, tá? E é claro, sempre com esse prazer de mergulhar na cultura russa e na literatura russa. Eu vou chamar aqui para vocês a Kelma, que é a nossa convidada de hoje. Ela já entrou aqui na sala. Ela foi aluna nossa, fez o curso inteiro com a gente, tem o certificado do TRKI. E é uma pessoa muito querida. Bom dia! Tudo bem? E aí, Kelminha? Pois Ai, que é. bom. Tá virando hábito, Kelma, a nossa leitura. Nossa, não é? Tá sendo tão prazeroso. Tá sendo super legal. Eu amei. Eu amei a Ai, que bom. iniciativa. Parabéns, né? E é interessante porque é realmente um pequeno texto, pequena história, mas que tem é tão rico, né? É tão rico em casos, é tão rico. A língua russa tem dessas coisas. É realmente fantástica. E a gente se diverte muito. Isso mesmo. É verdade. Então, olha que interessante, até esse livrinho, né, ele é feito de contos curtos e a gente escolheu ele de propósito, né? Então, a gente escolheu ele de propósito porque dá para trabalhar em um encontro só. E como a Kelma falou, em um encontro, pessoal, em um texto pequeno, a gente consegue rever tanta estrutura, porque o russo, mesmo nos diálogos mais simples, ele vai englobar tudo do idioma. Então, qualquer caso pode aparecer aqui, né? Nada impede, aspecto verbal vai aparecer. Um verbo de movimento vai estar aqui. Então, o nosso primeiro objetivo, claro, é curtir o momento da literatura. E o nosso segundo objetivo é tentar explicar para a galera que está estudando em português, né? Claro, muito claro, porque isso facilita muito. O que é isso, né? O que é caso? O que é aspecto verbal? Então, a gente vai aí dando umas pinceladas, tá bem? Então, eu vou trabalhar em conjunto aqui com a nossa queridíssima Kelma. A Kelma, ela vai ler o textinho, que a gente pode fazer assim, que nem a gente fez na outra vez. Você lê tudo em russo, depois você traduz tudo em russo, tudo em português, e depois a gente vai passando de pedacinho em pedacinho juntas. O que você acha? Perfeito, perfeito. Achei ótimo. Então, vamos só dar um bom dia aqui. Deixa eu só dar um bom dia para uma seguidora muito querida, Alcione. A Alcione é uma nova seguidora, né, Alcione? A Alcione, ela entrou aqui no nosso perfil tem pouco tempo. Acho que ela veio no dia do Gabriel, que foi um dia muito importante aqui, que a gente conheceu. Foi a primeira live que eu fiz com o seguidor, o Gabriel. Não sei se você viu essa live, que o Gabriel é um aluno que não é meu aluno. E acho que ele é aluno da Troika. E ele é um aluno maravilhoso, assim, surpreendente, jovem. Mas você vê que ele estudou mesmo, sabe? Não buscou atalho, não. O garoto é um prodígio. E aí, tinha uns amigos dele aqui na live. Eu acho que a Cione é uma dessas. E ela tá sempre aqui nos nossos encontros. Alcione, seja bem-vinda. Tá? Espero que você goste dos nossos encontros e que você aprenda com as dicas dos nossos alunos, tá bem? Vamos lá, Kelminha? Então, vamos lá. O conto de hoje é sobre Zontic. Francuski pisatelь дioма путешествовал по Германии. Он ел мель говорит по-немецки. Однажды Дioма остановился в незнакомом городе. Он очень хотел есть и вошел в ресторан. Он хотел заказать грибы, но не знал, как сказать это по-немецки. Тогда Дioма взял бумагу и нарисовал большой гриб. Он показал свой рисунок хозяину ресторана. Хозяин посмотрел на рисунок и ушел.
Через neskолько minut Hasian Viernulcia. Veruca, onde ele já Valshoitsontik. Uhum. É interessante. Posso fazer a tradução? Começar? Qualquer coisa você me corrige. Pode sim, fica à vontade, Calminha. Então, vamos lá. Guarda-chuva. O escritor francês Dumas viajou para a Alemanha. Ele não conseguiu falar em alemão. Ele não fala alemão, né? Ele não conseguiu falar alemão. Uma vez, Dumas ficou em uma cidade desconhecida. Ele queria muito comer e entrou num restaurante. Ele queria pedir cogumelos, mas ele não sabia como pedir isto em alemão. Então, Dumas pegou um papel e desenhou um grande cogumelo. Ele mostrou o seu desenho para o proprietário do restaurante. O proprietário viu o desenho e foi embora. Alguns minutos depois, ele volta. Em suas mãos, ele traz um grande guarda-chuva. Quer dizer que ele não entendeu nada. Exatamente. Ele confundiu, né, o desenho do cogumelo. O cliente queria comer um cogumelo. E o cliente não sabia falar o idioma, foi desenhar. Quem nunca, né, gente? A gente recorre a gesto. Claro. Mas isso daí, gente, se fosse depender dos meus desenhos. Aí o menino desenhou, gente. Ele queria desenhar um cogumelo, ele desenhou o guarda-chuva. Aí o dono do restaurante entendeu que o cliente queria um guarda-chuva, tá? Então essa aí é a história. Caminha, você desenha bem? Você saberia desenhar um cogumelo direitinho? Eu acho que poderia ser confundido com guarda-chuva também. Na melhor das hipóteses, o meu seria um guarda-chuva. Na melhor. Eu também, Rodrigo. Gente, a Kelma, ela leu em russo, inicialmente, todo o texto no original. O texto está na página 17 do livro Caleidoscópio. Então, é muito mais interessante, mais proveitoso que você acompanhe a live com o textinho em mãos. Esse texto está nos nossos stories e nos destaques, tá bem? Então, é só você olhar lá o texto Zonte, que ele é bem pequenininho. Então, a Kelma leu o texto todo em russo e fez a tradução literária, tá? Então, foi ótimo. Então, até aqui foi só literatura. Agora a gente vai aproveitar e vai explicar para vocês, frase a frase, o que tem de bacana. Primeiro? Oi? Você traduziu? A gente não... Você traduziu, não traduziu não, Kelminha? Traduzi, é verdade. Traduziu. Mas a gente vai fazer o seguinte, olha só o que a gente vai fazer agora. Então, a gente entra na terceira parte. Você vai ler em russo uma frase. Se você quiser comentar algum caso, você comenta. Se não, eu comento, tá bom? Vamos frase por frase. Francuski pisatelь Dumas putешествовал по Германии. Essa estrutura me fez até procurar um pouquinho, porque fiquei pensando, esse par Germani, o que poderia ser? Como putешествовал é um verbo de movimento, e normalmente eu pensei que ele pudesse ser dativo, em princípio, depois pensei acusativo. O que você diria? Vamos lá. Ele é dativo, Kelminha. Sabe por quê? Mas foi ótimo você ter falado. Por quê? Olha só, gente. O par, ele é uma preposição do dativo. Ele sempre vai estar no dativo. Mas a reflexão da Kelma foi muito importante. Por quê? Qual é a diferença, então, do acusativo e do dativo quando a gente tiver movimento? Galera, quando eu vou, por exemplo, que está a Alemanha, né? Tá dizendo Sim. que o Dumas, ele viajava pela Alemanha. Quando é pela Alemanha, tipo assim, ele vai em várias cidades da Alemanha, sabe? Fica quicando em várias cidades. Aí é pela Alemanha, vai ser dativo. Mas, se fosse para a Alemanha, acusativo. Então a minha tradução não foi correta. Eu traduzi para a Alemanha. Mas tradução literária tem uma margem maior. Mas é interessante, porque gera, sabe, uma intenção muda toda a composição gramatical, né?
Para você ver Interessante. como é rica a língua russa, ela é muito detalhada, né? Então, se você vai para a Alemanha, pessoal, a Alemanha, a palavra Alemanha, ela vai declinar num caso chamado acusativo. Se você vai para, do destino final. Agora, se a ideia é dizer, eu fiz uma viagem pela Alemanha, fiquei lá, fui em várias cidades. Aí, esse pela Alemanha vai fazer a palavra Alemanha declinar em outro caso, que não é mais o acusativo, vai ser o dativo, tá bom? E então duas dicas importantes. A preposição pá, ela só existe no dativo. Então, pá é só dativo, tá? Ah, Isso beleza. facilita, beleza? É Então, bastante. e é legal demais isso, né, gente? Então, olha só, Uhum. você vai para a Alemanha, acusativo. Fica Coisa- viajando por lá, várias cidadezinhas, aí é pela Alemanha, aí vai ser dativo, né? Mas eu vou para a Alemanha, eu vou no par Germânia. Germânia. Não, aí você vai com V. Ah, eu vou. Ah, É, quando a gente beleza. vai. Isso, quando a gente vai para algum lugar, né? Em português a gente fala eu vou para. Gente, o russo tem dois para. Tem dois para, porque o russo é desses, né? Tem o para que é Verdade. com V e o para que é com na. E existem regrinhas para isso, tá? Existem umas regrinhas fáceis. Acho que eu vou, se vocês quiserem, eu faço até uma livezinha depois sobre essas regrinhas. Acho que eu vou fazer. Do V Ah, e do seria na. legal. Porque, Kelma, eu aprimorei minha filha. Minha aula sobre isso tá um espetáculo lá no online, sério mesmo. Eu vou fazer uns. O negócio é que aqui no Instagram, quando a gente faz aqueles videozinhos de dicas, só dá 1 minuto. É muito Ah, difícil é? você falar em 1 minuto. Pois Ah, é é. Mas acho que eu verdade. vou fazer uma livezinha porque é legal, tá, pessoal? Então, olha só. Eu vou para. O para em russo tem dois para, o V e o na, tá? De qualquer maneira, quando é país, é V, ok? Eu vou para é V. E aí, quando você viaja por algum país, indo em várias cidades desse país, aí é pá. Tá? Então, aqui, se fosse para a Alemanha, seria V. E a palavra Germânia, ela é feminina. E aí ela ficaria Germânio. Germânia. É. E já falo Legal. para vocês, pessoal, não, eu sei que é contraintuitivo que eu vou falar, mas eu vou falar porque eu tenho certeza que funciona. Quando a gente estuda caso, a gente fica muito, eu era assim lá atrás, né? Fica muito desesperada ai, como é que vai terminar? É com U, é com I, isso não tem importância, gente. O importante é você entender o porquê do caso. É o porquê, sabe? Isso aqui é isso porque é objeto direto, objeto indireto, porque eu tô indo, porque ou se é U, se é IE. Gente, isso daí tem um livro da Ravronina, que eu sempre falo, tá aqui, deixa eu mostrar de novo. Cara, as terminações a gente aprende com isso aqui, com as minhas tabelas modéstia à parte, entendeu? Então, pessoal, é São prático. ótimas. Então, assim, não é? Porque, Oh, Kelma, quando eu estudava russo lá em 1900 e bolinha, e eu era perdida na vida, tadinha, que eu não tinha professor bom, não tinha material bom. Imagina, 1998, Kelma, não tinha nem internet direito. E aí eu gravava assim, tipo assim, terminou com IE é prepositivo. E botava aquilo na cabeça. Entendeu? Aí eu chegava e via um IE no dativo, meu mundo desmoronava. E aí, sim. tipo, I. Aí eu achava que o I, sei lá, I é genitivo. Aí eu vi um I no PrEP, gente, mas PrEP no IE. Então, assim, galera, fica muito frágil a gente apoiar todo o nosso russo nesse negócio de terminação. Entenda o que é que está pedindo a frase, tá? O porquê de cada caso. E as terminações é com exercício e boas tabelas, tá bom? Maravilha. Que a minha, tá vendo que a primeira frase do negócio é que nem ontem. Ontem eu fiz um texto com o Rodrigo e o texto era pequeno. Eu achei que ia dar 20 minutos, deu mais de 1 hora. Quando eu vi, a gente estava falando de grego. Você conhece o Rodrigo? Pois é, eu estava olhando o texto é pequenininho, mas tem tanta coisa aqui para se falar desse texto que Tem. Outra coisinha dessa frase aqui, que é o verbo. Gente, olha só. Putieshesta vaval. A gente, o ideal é traduzir como viajava, em vez de viajou, tá bom? tá. Então, porque é diferente. Aqui ele quer dizer, assim, o processo, ele estava viajando. Viajar. O russo, ele tem aspecto verbal, né? A gente tem tempos verbais, né? A gente fala viajou, viajava, viajara, tinha viajado. A gente tem tempos verbais dificílimo, né? O russo, cara, ele só tem aspecto verbal. O que é isso? Gente, vão ter 2 verbos de cada ação. Então, tem 2 viajar. Um é para falar processo, tá? E hábito, e o outro é para falar uma coisa pontual. E aqui, então, ele está usando do processo, que é estava viajando, tá? Então, Sim, eu acho legal a gente colocar estava viajando. O que você estava acha? viajando. Perfeito, tá legal. Pronto, maravilha. Então, ele não conseguia falar alemão. Perfeito. Dativo aqui, o caso do Barney mesmo, pelo que você já acabou de falar. Uma coisa interessante aqui que eu gostei é que você falou ele não conseguia, né? Porque se fosse ele não conseguiu uma vez só, não era esse verbo, era o par dele, tá? Então aqui a gente tem o verbo umieyet.
Gente, existe uma diferença entre o mieyet e o mote, que é o que todo mundo fala verbo magu, né? Não existe Sim. verbo magu, não, porque a gente já decora só o pouco da conversação, né? Tem que falar aí, verbo magu, verbo zavut, não existe isso não, hein? Porque a gente, é importante saber o verbo definitivo. Gente, mote, que é o verbo poder, é diferente de conseguir, assim como em português. Parece, mas não é igual, tá? Esse umieyet, ele é o verbo conseguir. Se ele tivesse falado assim, ó, onye mog, né? Ele não pôde é o quê? Sei lá, tá rouco, Aham. proibiram ele, alguma coisa assim. Mas aqui não, aqui ele poderia se ele soubesse, tá? Então é Sim. conseguir. Então ele não conseguia falar alemão. O verbo gavarit, ele pede a preposição pa. Então sempre é gavarit, pa. Tudo bem? Então, falar alemão, falar português, gavarit, pa, é uma regência. Igual a gente tem em português regência. Uhum. Excelente tradução, Caminho. Então, uma vez do mar é, ficara. Aqui eu vou botar essa novilha ficou. Esse Ficou. é o verbo parar. Ah, parou, parou. Ah, então parou numa cidade desconhecida. Certíssimo. Certíssimo. Aqui, então isso aqui é um PrEP, nesse na Common Gorad, Muito bem. É um verdade? pré. Porque ele não está indo para lá. Ele está parado lá. Ele está Então, gente, parado. lugar parado é PrEP, tá? Então, aqui nós temos ele parou-se. Olha que interessante, em russo, né? Parar. Mas assim, Tá. sabe? É Meu pai flexível. é português de Portugal, não sei, eu já comentei com você, meu pai falava assim. Ele riu-se, achava tão engraçado. João riu-se. Meu pai tinha essas coisas de verbo reflexivo. Ah, é? Ele tinha, bichinho, com saudade. Então, a Stanavitsa, pessoal, ele é o perfeito, aquele de uma vez só. Lembra que eu falei para vocês que o russo vai ter sempre dois verbos? Sim. Pois então, aqui não é ele ficou parando, não. Se fosse ele ficou parando, era outro verbo. Ele parou uma vez só, aí o russo já usa o perfeito. E parou em. Então, em algum lugar é prepositivo, tá, pessoal? Então, em algum lugar é prepositivo. E a Kelminha, ela com certeza chegou a esse caso, não porque Gora termina com ie, mas por causa do verbo. Quando ela Sim. viu que ela parou em algum lugar, foi isso que deu o chão para a Kelma falar o caso. Não foi porque ie. Ie aparece em outros casos, né? Boa, Kelma. Uhum. Então, ele queria muito comer e entrou em um restaurante. Cara, Então, maravilha. hã? Não, maravilha de tradução, adorei. Então, como tem o verbo de movimento, entrou, pediu o acusativo. Muito bem. Kelmo, você está vendo que você já está melhor ainda do que no outro encontro? Tô vendo. Gostou, O gostando. Russo voltou com tudo. Eu acho que esse vá apareceu em algum texto que a gente estudou, não apareceu? Isso apareceu no outro texto, sim, Tá apareceu. vendo? Já tá E, valendo a pena para estudar, ó, esses encontros. claro, Gente, é isso aí. Olha só, verbo de movimento, a dica de ouro que a gente tem dado é o seguinte: apareceu o verbo de movimento, não entra em pânico. Tá vendo o vá show? Você já sacou que é movimento. O segredo não tá no show, tá no vá, galera. Tá no vá. Então, se o verbo tem prefixo, você vai traduzir ele com o prefixo. O que é vá? Vai entrar. Então, o verbo é entrar. Ah, mas se for vá show, vai erra, não importa com quem que ele grude. Se ele tem prefixo, o prefixo é mais forte que ele. Então, o prefixo é que vai traduzir o verbo. Aí, se você quiser falar um pouquinho mais, pode dizer que foi a pé e por aí vai. é, Mas, para fins de tradução, galera, vai no prefixo. Se der a sorte de ter um prefixo, é o prefixo que vai traduzir o verbo de movimento, tá bom? Isso daí, nossa senhora, resolve quase todos os nossos problemas. Então, vachou entrou. Se fosse vá com erra, entrou. Tá? Não importa com quem ele grudar, tem vai, entrou. E olha só que legal, quem entrar no movimento, se a gente pensar assim, a pessoa está entrando no restaurante, a gente tá imaginando, ela está se movimentando. Se ela está se movimentando na direção de um lugar, gente, esse lugar, ele vai pro acusativo. Então, por que será que nem parece que declinou, né? A gente olha assim, tá vendo a palavra restaurante? Nem parece que declinou. sim. Por que será? Ai, ai, ai. Porque é masculino inanimado. E É masculino, mesmo, é Libra. mesmo. Não, ainda tem essa colher de chá imensa, gente, no acusativo. Tudo bem, acusativo ele tem uma parte chata ali no plural, mas no singular é de boa. O restaurante, o vachou do restaurante parece que não declinou, mas declinou, tá?
A palavra masculino inanimado não altera, não se altera em acusativo. Então, isso é ótimo, tá, galera? Tá maravilhoso. Então, entrar... Outra coisa, a gente fala entrar no restaurante porque a gente está traduzindo aqui em português, mas isso não está escrito aqui. Está escrito entrar para o restaurante. Tá, pessoal? Então, atenção, você tem que saber russo bem para você não confundir isso aqui com prepositivo. Porque a gente fala no restaurante, então é prep. Não. Se tá entrando, entrou, se movimentou, é acusativo. Outra coisa legal que a Kelma traduziu, on очень хотел. Gente, ela falou assim, ele queria muito, não é ele quis. Se fosse ele quis uma vez, lembra que uma vez você vai usar os verbos perfeitos, você usaria outro verbo. Então tem dois verbos querer em russo, tem dois falar, tem dois comer, tem dois para tudo. Então tem dois querer. A gente geralmente conhece só o хотеть, mas tem um par dele. Então, pessoal, inclusive sempre lembrar do infinitivo, porque a gente fala verbo хочу, né? Não é verbo хочу, não. Verbo хотеть. Eu falo isso porque eu faço prova de nivelamento na universidade aqui, né? Eles me chamam para fazer nivelamento da galera. E todo mundo erra isso, tipo 100%. Então, pessoal, ele queria muito. Como é que eu sei que ele queria e não ele quis? Porque a escolha do verbo foi do verbo imperfeito. E imperfeito é hábito ou processo. Certinho. Então, ele queria muito comer. Olha o verbo comer aí. O Rodrigo falou desse verbo ontem. O verbo comer é um verbo difícil em russo. Ele tem uma conjugação bem difícil. Esse jest, e a gente grava o yes do menina jest, né? Eu, pelo menos, era assim. Eu falava, o que esse yes tá fazendo aqui, minha gente? Porque yes não existia, o que é comer? Né, galera? Isso mesmo. Mas, olha, aí aquela tentando passar pano em russo, né? Mas, então, tentando desculpar a língua russa. Gente, para comer, para existir, a gente tem que comer. Então, grava isso. O verbo comer e existir são os mesmos, tá bom? Então, é isso mesmo. E vamos dormir com essa. Então, ele queria ordenar, né? No caso, como é um garçom, mas eu traduzi como ele queria cogumelos, mas ele não sabia como dizer isto em alemão. Excelente. Excelente, tudo perfeito. Muito bem. Então, novamente apareceu on hatiel e a Kelma traduziu certo. Ela não falou ele quis. Ela disse ele queria. Porque aqui tá o queria. Zakazat é ordenar, como ela disse, né? O order, né? Você pedir no restaurante. Então, ele queria ordenar cogumelos, ou ele queria pedir cogumelos. Lembrando que o plural em russo, gente, em regra é esse Sabe essa letrinha simpática do russo? Esse tá? Não apenas, mas para ele, assim como para nós em português o plural é um S, né? Em modo geral, que a gente sabe que tem exceção também. Em russo, o plural é esse tá? Então, ele queria pedir cogumelos, mas, ou noi, mas, conjunção adversativa, não sabia. Mesma coisa, não é não soube. Não soube é outro verbo, ele não sabia. Tá usando o imperfeito. Ele não sabia como dizer. Amei que você traduziu como dizer, porque escasato não é falar, escasato é dizer, tá? Como dizer isto em alemão. Tá vendo aqui? Por que a gente tá usando o pá? Por causa do escasato. O escasato também vai pedir o pá, tá? Excelente, excelente, excelente. Então, Тогда Диома взял бумагу и нарисовал большой рыб. Então, Dilma pegou uma folha de papel, né, um papel, e desenhou um grande cogumelo. Exatamente. Não sei se... Posso falar dos casos ou você fala? Pode, por favor. Não, pode falar, pode falar. Então, beleza. A gente, lembrando que esse Dilma é aquele escritor francês, né, Kelma? Você conhece ele? Alexandre Dumas. Isso, então a Kelminha aí conhece o escritor, pessoal, por isso que ele tem esse nome do cara tá em francês, tá? Beleza, então vamos olhar essa frase. Então, esse Dilma, vizial. Pessoal, viziat é pegar, tá? E tem dois pegar em russo, tá? Então, esse aqui é um dos pegar. Ele pegou o quê? Quem pega alguma coisa, objeto direto. Em russo, a gente não pode falar objeto direto assim, relaxado, sem mudar a palavra não, gente. A palavra virou objeto direto, nós vamos ter que trabalhar. Tá? Então, assim, o meu nome é Adriana, Kelma. Se a gente numa frase é sujeito, beleza. Adriana e Kelma. Se a gente vira objeto, minha gente, acabou o sossego. Tem que declinar. Então, olha só, o cara pegou o papel. Ah, meu Deus, papel é objeto direto, vou ter que mudar. Mudar para qual caso? Qual é o caso que vai transformar as palavras em objeto direto? Acusativo. Tá? Então, o acusativo, ele, quando uma palavra for objeto direto, ela será declinada de acordo com esse caso. Então, a palavra papel era bumaga.
feminino com A, tira o A, coloca U. Isso é importante, saber que é U, gente, é secundário. O mais importante era você ter se dado conta que isso é um objeto direto e se dado conta que é um acusativo. É esse o caminho para aprender russo de verdade. Primeiro tem que sacar que caso que é e por quê. Depois você vai lá na sua tabela e você vai ver que feminino com A, tira o A, coloca U. Pronto! E vai fazer exercício, tá? Beleza. Então ele pegou, quem pega, pega alguma coisa, bumaga virou bumaga. E tem mais uma aqui, olha, gente. E Narissa Vale. Narissa Vale desenhou. Quem desenha, desenha alguma coisa. Objeto direto. Qual o caso que vamos ter de novo? Acusativo. Acusativo. Então, nós temos dois acusativos, porque o cara pegou, quem pega, pega o papel, objeto direto. E quem desenha, desenha alguma coisa também, objeto direto. Aí ele desenhou um grande cogumelo. Por que Bolshoi Grib, que é grande cogumelo, parece que nem declinou? Inanimado novamente. Muito bem, é masculino inanimado. O papel não é não, o papel era feminino, lembra? O papel era bumaga. Sim. Então não teve colher de chá. Feminino singular vai ter que mudar. Agora, gente, masculino inanimado não muda quando declina, fica igual ao nominativo. Mas se, por exemplo, alguém perguntasse que caso que tá, aí tem que falar, tá no acusativo. Para todos os efeitos, tá no acusativo, tá? Maravilha, Kelminha. On показали свой рисунок Raziano. Então, restaurante. On показали свой рисунок Raziano restaurante. Tem 4 casos aí. Ele mostrou o seu desenho para o proprietário do restaurante. Kelminha, tem 4 casos. Consegue reconhecer algum? Eu consigo. Quem mostrou, ele mostrou o... Cadê? Eu até notei. O Raziano é um dativo, o restaurante é um genitivo, o svoi, se não me engano, é acusativo. Não sei. Svoi tá junto com o Rissuno, que svoi tá junto com o Rissuno. Ah, isso não é. Então, eu acho que é acusativo isso aqui, ou não? Certo? É acusativo. Acusativo, dativo e genitivo. Falta um sujeito. Quem é o sujeito? É o sujeito, ou ele, nominativo. Isso, mulher! Isso! Rebentou, Kelminha. Gente, como a Kelma deu um show nessa frase, olha isso aí. Só vou repetir para fixar o conteúdo. Mas olha só, na frase, ele mostrou o próprio desenho para o dono do restaurante. Nós temos 4 casos aí. E aí você pense comigo, querido seguidor, querido aluno. Tem como falar essa língua sem estudar gramática? Não tem. Então, bora estudar gramática primeiro, para ficar de boa, que nem tá a Kelma aqui, tá bom? Vai dar certo. Então, olha só. Vamos por partes. Ele mostrou. Sujeito é ele. Gente, sujeito em russo não declina. Fica como está. Então, on, sujeito, caso nominativo. Tá? Maravilha. Nominativo, a gente fala, é quando a palavra não declinou. Ela tá no estado puro. Geralmente é sujeito. Maravilha. Depois tem quem mostra alguma coisa. Olha lá o objeto direto de novo, não é? Isso, svoi risuno, que svoi quer dizer o próprio. Então, quem mostra o próprio desenho. O próprio desenho, objeto direto. Que caso que trata de objeto direto? Acusativo e não declinou porque é masculino e inanimado. Isso, exatamente. E não parece que declinou. Ele declinou. Quer dizer, declinou, mas exatamente, não parece. Isso. Então, até aí tudo bem, já sabemos o sujeito e o objeto direto. Agora, olha só, quem mostra para alguém. Objeto indireto. Aí você para pensar. Antes de saber finalzinho, vocês estão vendo que a gente não, no nosso russo aqui, na nossa escola, a gente não se baseia em finalzinho, não. A gente não depende de finalzinho. Não fica nessa dependência, tá? A gente sabe, mas não depende. Então, olha só. Para o dono, objeto indireto. Qual é o caso que vai cuidar dos objetos indiretos? Dativo. E a frase continua, gente. Mostrou o desenho para o dono, mas do restaurante. Então, passivo, genitivo. Então, numa frase... Deleite! O pessoal sacaneia, pessoal, porque eu só tinha praticamente um exemplo nas aulas. Aí eu, galera, genitivo, deleite. Não tinha nada a ver com o negócio. Porque a primeira vez que eu ensinei era copo de leite, né? Aí, cara... E às vezes a frase não tinha nada a ver com leite, eu botava o leite. Virou piada na escola. Funcionou. Então, pessoal, não é? Mas a galera lembrou. Ó, você lembra até hoje. Exatamente. Então, pessoal, numa pequena frase, milhões aí de casos. Vamos seguir, Kelminha? Razian, Pasmatriel, Narissunok e o Shol. Olha que um outro verbo de movimento.
Então, o proprietário olhou, né, para as matérias, mas aqui, isso aqui tá no É perfeito. legal? Tem Tá uma no... tradução, tem uma tradução bacana para isso aqui, que pode ser olhou ou deu uma olhada. Isso aqui seria Ah, exatamente o nosso deu uma olhada, tá? Eu sei que não é a tradução mais bonitinha, mas essa é real, tá? deu uma Então, olhada. isso, o dono do restaurante deu uma olhada, e esse verbo ele Mas está pede no uma preposição. perfeito, né? E ele pede uma preposição e pede acusativo. Então, é que nem Ah, regência, sabe? Que a gente decora sim, verbo com preposição. Então, sim. pasmatriet, na, Não. acusativo. Então, ele deu uma olhada no desenho, mas No não confunda desenho. não confunda com prep, galera, viu? Porque esse verbo vai pedir na com acusativo. Uhum. E foi embora, né? O show é aquele outro show que estava faltando, que é do ir embora. Né? Do mesmo. Olha, pessoal, que legal. Como é bom esse livro, né? Gente, apareceu um verbo de movimento. Primeira coisa, mantenha calma, respire e olhe o prefixo. Se tiver o prefixo, você vai traduzir a palavra com a tradução do prefixo. Então, o que é mais importante? O U ou o show? O U. É só você gravar o que é U. Que nem você gravou que entrar é ver, né? É O vá. Você não gravou que vá entrar? Não importa com quem que ele vai. vai sair. Pronto. Exatamente, o VU ia sair. Esse U é o ir embora mesmo. E definitivamente, tipo assim, você trabalha de 8 às 18. 18 horas você vai embora. É U, tá bom? Não é aquela saidinha de ir no banheiro, porque o russo tem a saidinha que eu vou ali e volto no corredor. Aí é VU, tá? Então, pessoal, esse U show a gente vai traduzir como partiu, foi embora. Por quê? Foi embora. Porque U Uhum. significa isso. Tá bom? Ah, e aí o show. O show, a única coisa que você tem que associar é que Porque foi a pé. foi andando. Uhum. Pois é só isso. Então, assim, vocês estão vendo que interessante? Geralmente o aluno faz o contrário. O desespero dele vai para o show. Ele fica, meu Deus, o show é o quê? Ida e volta, não sei o quê, é movimento. Aí eu odeio quando os livros falam não sei o quê, como é que fala ida e volta. Eu não gosto daquele método de falar ida e volta. Já viu umas gramáticas que falam isso? Ainda bem que você não viu, Kelma, porque aquilo ali só confunde. Não sei o quê. Não, credo. Não vou nem lembrar, porque, gente, eu sofri para aprender russo. Então, o show não é tão importante quanto o U. Grave o U quando tem prefixo, você se pegue no prefixo, tá? Então, o dono deu uma olhada no desenho que o cliente fez e show e foi embora, saiu. Vazou. Uhum. Vazou. Через несколько минут хозяин вернулся. Então, Tradução. alguns minutos depois, o proprietário voltou. Exatamente. Alguns poucos Tem um minutos. caso só interessante aí. Несколько É o minutos, minuto. o minuto do O minuto ele declinou no genitivo por causa da genitivo, por palavra. causa do escolca. Exatamente. O genitivo, pessoal, ele é um caso que ele não é difícil, mas ele tem um monte de aplicação. Um monte de aplicação. Ele serve para um monte de coisa, né? E quando a gente está estudando o genitivo, lá no final do módulo do genitivo, a gente vê que existem algumas palavras que a gente batizou de palavras atrativas, né? São palavras que exigem o genitivo, como skolka, mnoga, niemnoga, nieskolka, tá? Então, esse nieskolka, ele vai pedir um genitivo, obrigatoriamente, tá? Então, depois de alguns minutos, genitivo, o dono voltou. O verbo voltar em russo é vernutsa, tá? O comeback, né? O voltar, e ele é reflexivo. Vărukar, onde já большой зонтик. Isso, Então, a sílaba forte é no oi, que é a minha, balshoi. большой. Uhum. Большой зонтик. Tem Então, três casos. Em suas mãos, ele segurava um grande guarda-chuva. Tem três casos, consegue ver algum deles para mim? Ó, Vurukar tá num caso, On tá num caso e Balshoi Zonte que tá no outro caso. Então, Vurukar, eu acho que é um prep. Isso, porque nas mãos. Tá Em lugar. Estar com alguma coisa nas mãos é estar em algum lugar. Você tá vendo que o que te fez ver que era prep não foi o ar, foi a situação. Foi porque nas mãos tá segurando alguma coisa nas mãos. Prep. Então, vem. On nominativo. Dierjal Balshoi Zontik. Dierjal. Balshoi Zontik seria o acusativo. Muito bem. Porque é o objeto direto. Isso, exatamente. Então, nessa frase, nas mãos ele carregava
um grande guarda-chuva. Nas mãos, é um lugar, está em algum lugar, prepositivo. Sujeito em russo, pessoal, tá no nominativo. É on, que é ele que carregava. Quem carrega, carrega alguma coisa, objeto direto. Quando a gente tem um objeto direto em russo, esse objeto direto vai declinar, num caso chamado acusativo. E por que que nem parece que declinou? Tá assim, parece até um nominativo. Masculino inanimado. Isso! Tô Galera, essa foi a relembrando. nossa aula. Ai, Que é muito uma... legal. Você viu que já teve progresso da anterior para essa? Nossa, vi, fiquei super feliz. Não, isso aqui eu viro à noite, assim, tranquilamente, assim, parece que estou Menina, eu também. feliz demais. Ficou impressionante, me deixa muito A gente feliz. vai aparecer no Globo Repórter. Alunos de russo, o que comem, onde vivem, quem são, né? Do que se alimentam. As pessoas que gostam de estudar russo. Não é, menina? Não é, Dri? Muito Tamo obrigada. juntas. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Fui muito feliz. Foi muito legal mesmo. Eu que fico. Não tô nem acreditando que a gente tá vou convivendo procurar assim, estudando. já vou procurar um outro texto. Kelma, tem uns lindos aqui, tem uns tão bonitinhos. Ai, tem um tão legal aqui que você podia dar uma olhada. Dá uma olhada no da página 27, ele é muito bonito. E assim, Certo? mesmo os grandes, às vezes os pequenos são mais difíceis que os grandes. Sim, é verdade, eu percebi. É sério, olha, Mas esse é eu muito não tô- bonitinho, esse é romântico, ó, da página 27 ele é romântico. Ai, Ah, gente, são lindos esses textos, cara. Eu acho eles muito bonitinhos. vamos. O da Eu acho, 32 também, o da 32 é triste, sabe que eu gosto mais dos tristes, né? Vai entender por quê, mas eu acho tão mas eu bonito, acho, gente. bom, como eu sou um pouquinho metódica, eu queria ver assim na sequência, o que tem algum buraco, se tiver algum buraco. Me ajude, por favor. É verdade. Hoje eu tava pensando nisso. Eu falei, meu Deus, tá ficando tempo pra trás. Por favor. Kelma, conto com você. Kelma, você é minha assistente aqui pra gente não dispersar. Tá joia, Dri, tá legal demais. Que bom que você gostou. Galera, chegamos ao final desse encontro maravilhoso. É sempre muito legal falar com a Kelma. E vocês viram como foi proveitoso, né? O trabalho que ela fez, como a análise que ela fez hoje desse texto é útil e abarcou tantos conhecimentos da língua russa de forma leve e clara para vocês. Caminha, muito obrigada. Obrigada por mais este aprendizado. Eu que agradeço. Tchau, até a próxima. Tchau, meu bem.